mundo alienado mesmo, os três poderes. Tem uma alienação gravíssima. Mas o que eu estou querendo dizer é, concretamente, faz parte de como fazer as coisas acontecerem. Então, o mundo inteiro. E aqui, por que a elite não quer? Por causa disso. Então, vamos lá. Eu vou propor uma mudança em que o rico vai pagar agora não mais 27%, o seu super salário, mas vai pagar 35%. Aí você diz, mas isso é uma mirabolância. Não, eu já fiz isso. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar. Eu comandei a economia do Brasil. Eu já fiz isso. Sabe quantos países do mundo, Rafinha, não cobram imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais distribuído para a pessoa física dos barões? Só o Brasil e a Estônia. Eu já cobrei. E nós vamos retoricamente, o povo deu as 6 eleições a nós progressistas, considerando o Fernando Henrique um cara moderno, arejado, social-democracia, o PSDB e tal. Era, de fato, uma proposta avançada e tal. Pois bem, 2 Fernando Henrique, 2 Lula e 2 Dilma tiraram o imposto. E fica com essa lambança. Sou de esquerda, o outro é de direita. Lambança. Onde é que você... Gira tudo na grana, né? E assim, então, acharam o caminho do crime perfeito. Censura o debate ideológico. Eu sou de esquerda, então agora eu posso me aliar com Renan Calheiros, posso me agarrar com o Sérgio Machado, posso botar o Michel Temer na linha de sucessão, posso entregar o Palocci, o Brasil. O Palocci devolveu 100 milhões de reais, não foi um acidente, era o braço direito do lulopetismo. Desculpa, nós vamos discutir isso. Sabe por quê? Porque 70% do povo brasileiro, nosso povo, amado povo brasileiro, votou exasperado nesta anta criminosa chamada Bolsonaro. Foi por causa disso. Não é porque o povo virou fascista ou gado, como eles chamam. O povo votou porque o povo viu a debacle econômica sem precedentes que o lulopetismo produziu e o escândalo, a corrupção levada ao eixo central. Então, veja, eu fui candidato em 98, portanto, eu não sou do PT, o Lula era candidato. E o Lula ficou contra o Plano Real, que eu ajudei a fazer. Eu fui candidato em 2002, fui candidato em 2002 e não fui ao segundo turno, ajudei o Lula no segundo turno. Depois retirei a minha candidatura, o Lula estava ameaçado por crise de mensalão, não sei o que e tal. Aquilo tinha o escândalo, mas ali se escalou o golpe que acabou se consumando na Dilma e eu estava ali, 7 horas da manhã, agarrado na luta, mostrando os dentes, brigando, arrumando inimigo para defender a democracia brasileira. Tirei a minha candidatura, podia explorar, né? Não, retirei a candidatura, ajudei. Depois, em 2010, o Lula foi lá e tomou o meu partido de mim, eu candidato favorito nas pesquisas, se acertou com o PSB, tirou a minha legenda. O que eu fiz? Engoli e ajudei. Aí vem 2014, a Dilma já tinha começado a desastrar o país, eu fui lá e ajudei. Aí chega o golpe. Por que golpe? Porque a Dilma nunca cometeu crime de responsabilidade, ela foi uma presidência trágica, a pior da história, só sucedida agora pelo Bolsonaro, embora os números da economia são piores os da Dilma do que o do Bolsonaro. Ô, vergonha. A economia brasileira caiu 7 pontos em 2 anos. Eles querem que o povo esqueça tudo isso. Eles querem que esquecer que o Lula impôs a Dilma para continuar mandando, sabe? Que era um intervalo para ele voltar, não tem proposta de nada, e o modelo não se sustentava, porque dependia de um preço alto de commodities lá fora que perdeu-se, a Dilma não sabia o que fazer, não conseguiu juntar 1/3 dos deputados para impedir um impeachment sem causa jurídica. Causa política estava sobrando, porque foi uma tragédia realmente. Sabe o que eu fiz? Estava lá agarrado. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment. E se houve um golpe, como eles falam, quem praticou o golpe? O Senado Federal. Quem presidiu o Senado Federal? O Renan Calheiros. Quem estava na sequência, líder do MDB e presidente do Senado? O Eunício Oliveira. Com quem que o Lula estava agarrado 1 aninho depois, mentindo para o povo que era candidato, estando inelegível pela lei da ficha limpa. Compreende? Aí, meu irmão, entornou. Daqui para frente, eu digo, agora é cumplicidade. Isso era o arremate do raciocínio. Agora, ninguém me espere, por qualquer tipo de golpe de marketing, que eu vá virar um Cirinho Paz e Amor, sabe? Ninguém espere isso. Eu me sentiria um hipócrita, sabe? Um sepulcro caiado, como a Bíblia diz, se eu de repente começasse a aparecer. Eu sei, eu arranho bem o inglês, eu arranho um francesinho razoável e tal. Eu posso ser um pedante aqui, podemos conversar com palavras que só nós dois vamos entender, mas ninguém... Estou noutra. Estou noutra. Eu quero que o povo me entenda. Mas não custa nada eu tomar cuidado com as cascas de banana. Eu sempre fui assim... Sabe, peão na unha. Então eu passo assim na rua e o cara diz assim, Bolsonaro, eu digo, vai dar, né? Percebe? No passado. Agora eu dizia assim, não cansou de passar vergonha ainda não, irmão?
É a mesma coisa, mas é diferente, né? Entendi. Então, antes era vai tomar onde as patas tomam e tal. Mas não é muito louco que o mesmo cara que faz essa crítica pra você celebra o outro sujeito? Não é isso. Por quê? É só pra encontrar um furo e ter alguma coisa. Claro, mas isso? veja, o Bolsonaro se elegeu sobre duas pernas. Segurança pública e moralidade. O Bolsonaro é um bandido. O Bolsonaro é chefe de quadrilha. Me processa, Bolsonaro, para ver se eu não provo que tu e os teus filhos roubavam dinheiro do teu gabinete na gasolina, roubavam o dinheiro do auxílio moradia, roubavam o dinheiro dos funcionários fantasmas. Chama Natália, a filha do Queiroz, que tem 10 mortes nas costas. O auxílio moradia passou muito batido. Pai, eu lembro até hoje que aí foram entrevistar e ele falou, com o que você gasta essa verba? Porque você pode tirar uma verba em dinheiro, né? Sim. Eu gasto com comer tua mãe. Comer gente. Comer gente. É isso. É isso. Mas aí, de novo, a elite brasileira... Eu lembro disso. Né, comprometida com o rentismo, com a plataforma do Guedes, que é fazer o Estado virar um mecanismo de transferência de renda de quem trabalha, de quem produz, esfolar a população, os produtores, os comerciantes, os industriais que estão quebrando e tal, para gerar excedente para o rentismo, para a especulação financeira. Então, blindaram todos. Então, se eu falo uma bobagem, uma piada de mau gosto, há 30 anos atrás, até hoje vão lembrar. Uhum. Mas o Bolsonaro e o Lula também, hein? O Lula fala disparates, assim, os mais aberrantes nessas agendas identitárias, que eles são monopolistas da defesa. Tudo papo furado. O que o Lula pensa das mulheres eu conheço. Mas quem duvidar, veja na internet, para não ficar aqui baixando o nível. Uhum. O que o Lula pensa da comunidade LGBTQIA está lá numa gravação dele em Pelotas. Pelotas é um polo exportador, né? Foi uma piada de mau gosto. Só foi uma piada de mau gosto, sem nenhuma dúvida. Mas se eu faço... Bom. E quem cai em cima de mim é esse petismo fanático. Uhum. Então o Lula vai para o Reinaldo Azevedo. Eu não quero passar pano para piada do mau gosto. Mas eu, como comediante, já fiz tantas que eu tenho que apontar. Eu, inclusive, acho que nós tínhamos que acabar com essa história de impor aos comediantes o politicamente correto. Embora a transmissão de cultura... seja uma coisa que eu compreendo também. Mas vamos voltar aqui. O Lula vai no Reinaldo Azevedo ontem, desses dias agora, ontem, do seu ponto de vista do tempo histórico, já nessa conjuntura, diz assim, qual é o problema da gente abrir o capital da Caixa Econômica? Opa, o que é abrir o capital? É vender a Caixa Econômica para a iniciativa privada. Isso é de esquerda, meu irmão. Que é isso? E a petezada, some com o assunto e tal. Se o Bolsonaro propuser a abertura do capital da Caixa, o PT entra na justiça contra. Olha aqui outra. O Haddad, na campanha, candidato a presidente de 18, foi lá no TSE escandalosamente, não via razão nenhuma para isso, o povo não presta atenção nesse assunto, mas era só para se render ao baronato, foi lá no TSE e trocou o programa para garantir a autonomia do Banco Central, que significa privatizar o Banco Central, entregar o Banco Central a 3 bancos privados, que monopolizam quase 80%, junto com os outros 2 bancos, 80% das transações financeiras no Brasil, impondo a quem produz, a quem trabalha, o maior juro do mundo há 35 anos. Há 35 anos, quebrando todo mundo e explodindo a dívida pública, que está indo para 100% do PIB, que é uma tragédia grave, sem precedentes, diante da qual o PT não tem opinião. Então, veja, foi lá e trocou. Agora o Bolsonaro propôs, eles entraram na justiça contra. É tudo de... Nunca, isso, o Bolsonaro está ferrando tudo, mas quem fez isso... Vamos pegar no prático para o povo. Por que o Brasil está no último lugar da fila da vacinação? Porque nós sabemos fazer vacina há mais de 120 anos e agora ficamos sem saber fazer mais. Não temos como, temos que importar. Vamos fazer justiça. Nós estamos 42º lugar e nós estamos à frente do Zaire. Então é importante deixar claro. É muito importante. Conseguimos estar na frente. Não estamos em último lugar. Uma injustiça com o Ciro, mais uma das injustiças de Ciro Gomes. Pois é, então... pedir desculpa por essa grave injustiça, mas o fato que eu quero chamar a atenção é o seguinte, nós entramos na pandemia e o Bolsonaro é um genocida, é um assassino em massa, eu não tenho a menor dúvida, mas façamos justiça. O Brasil entrou na pandemia sem ter respiradores. O Brasil entrou na pandemia precisando importar da China máscara, equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde. Por quê? Porque destruíram, nessa lambança esquerdista de goela, destruíram a indústria brasileira. Se não for o Bolsonaro está agravando tudo isso, portanto é um bandido. Mas se a gente não refletir que esse modelo nacional consumista, que vem do PSDB com o PT igualzinho, embora haja ali, volto a dizer, uma certa preocupação do Lula de cima para baixo, de jogar uma migalha um pouco maior. Mas o típico disso é o FIES. Sabe o que é o FIES? O FIES é o Fundo de Empréstimo para estudantes
pobres que não podem pagar a universidade particular. Sim, olha o esquerdismo APT. Francamente, né? Vou cometer aqui outra injustiça. Mano. Sabe o que está acontecendo hoje, Rafinha? 6 milhões de garotos brasileiros, de jovens, iniciando a vida pública, a vida pessoal, profissional, estão com o nome sujo no SPC. Já nasce com dívida. Por quê? Porque o Lula pegou uma montanha de dinheiro público, passou para o empresariado privado, que gerou os maiores conglomerados de educação privada do mundo durante o governo do PT. Surgiu no Brasil, não foi nos Estados Unidos nem na Alemanha. Os maiores conglomerados privados de educação do mundo surgiram no Brasil com o Lula. Pois bem, os empresários receberam essa montanha de dinheiro do povo para o seu bolso e no caminho ficou um estudante brasileiro endividado. Isso é ser de esquerda? Isso é uma tramóia patrimonialista absolutamente de direita. Como é que, Ciro, nesse momento... Ou não é verdade que tem 6 milhões de garotos e pessoas que tomaram dinheiro do FIES que estão com o nome sujo no SPC? Não vem com barulho. Mas não vale foi para Paris, não. Eu fui para Paris e vou 100 vezes, todas as vezes que me obrigaram a votar em bandido. Eu não sou obrigado, eu sou um cidadão que escolhe o meu candidato pela melhor proposta que ele representa. Você não tem como entrar em Paris agora com a pandemia, nem adianta, Ciro. Em canto nenhum, nem na Argentina. Nem na Argentina. Mas também uma série de jovens estudantes tiveram a possibilidade de fazer uma universidade de alguma forma que não teria. Perfeitamente, viva. Na Colômbia, 42 de cada 100 garotos de 18 a 25 anos, eu peguei porque é o melhor exemplo, muito mais pobre do que o Brasil, estão na universidade. No Brasil, 18 de cada 100. E criou esses grupos de mentira, de fake news, de coisa e tal, e a grande elite brasileira, zangada com o lulopetismo, com a tragédia da Dilma, resolveu, como fez lá atrás com o Collor, percebe? Empacotar o cara como se fosse a resposta para a não política. 28 anos, deputado de quinta categoria. Bandido, rapaz. Esse cara, eu fui contemporâneo. Como é que era o Bolsonaro deputado? Rapaz, ninguém nem cumprimentava, era bullying. Bullying. Ele se sentava lá, quem sentava às vezes com ele era eu. Porque ele dizia que votou em mim para presidente da República. Dizia que votou em mim para presidente da República. E muitas vezes me perguntava coisas. Eu me lembro que uma vez eu desarmei um conflito que era o Genuíno, Zé Genuíno, líder do PT, querendo propor uma promoção pós-mortem para o Marighella ou para o Lamarca, não lembro bem qual era, e o Bolsonaro, instrumentalizado por essa ultradireita hidrófoba dos militares aposentados e tal, que ele sempre representou só isso, né? Com negócio de vantagenzinhas e não sei o que e tal. O Bolsonaro traz um dossiê com 1000 fotos escatológica de justiçamentos que a esquerda revolucionária de guerrilha fez com o PCdoB na época e tal. O Genuíno era do PCdoB, não é na guerrilha do Araguaia que justiçaram lá no Vale do Ribeira um tenente, não sei o que, com as fotos tudo horríveis e tal. E eu digo, porra, vocês querem fazer o que com o Brasil? Fui falar com um, falar com o outro e tal. Foi assim a hora mais íntima que eu tive com ele e tal, e acabaram me atendendo, desarmei essa bomba que em nada ajudaria o Brasil, né, essa coisa. Mas depois eu fui levantar a comparação das despesas do meu gabinete. Veja, é para você ter um elemento objetivo fora da minha simpatia ou minha antipatia. Eu fui deputado junto com o deputado Bolsonaro, os dois. E o nosso gabinete tem uma verba para gasolina. O meu gabinete, eu fui olhar, porque quem tomava conta disso é minha secretária, meu gabinete, R$600 por mês de gasolina. Porque você vai do hotel, ou do apartamento funcional para o gabinete, R$600 é uns 3 tanques de gasolina na época. Né? Bolsonaro, R$12 mil no mesmo período. Caralho. E num posto de gasolina na Barra, na Tijuca. Mas esse dinheiro é pago Recibo como? Falso. O cara dá o recibo, pega e devolve o dinheiro pro cara, ele dá 10% pro cara e bota o dinheiro no bolso. O cara faz nesse nível assim? Meu irmão, olha, é geral. Mas desse tamanhinho assim, o cara... É o dinheiro que o cara tinha para administrar. Agora, no governo Bolsonaro, ele está fazendo a história de corrupção, meu irmão, que está se roubando nesse país, de braçada, com uma tecnologia que é de quem conhece o mercado. Vou te dar assim concretamente. O Banco do Brasil tinha uma carteira de ativos. Tu foi lá, tomou um dinheiro emprestado, deixou um cheque pré-datado, assinou uma promissória, deixou lá. Então, um belo dia tu não deu conta de pagar e o Banco do Brasil contabiliza isso como prejuízo, desconta do imposto de renda e manda isso para uma subsidiária do próprio Banco do Brasil tentar recuperar esse crédito, que vai ter juro, multa, não sei o quê, papapá. O brasileiro sabe do que eu estou falando. E muitas vezes consegue recuperar uma parte disso. Sim. E tal, com o escritório de advocacia, que são premiados pelo êxito, portanto não tem prejuízo nenhum, o prejuízo já foi da batida e tal. Os caras que vão atrás das dívidas. Isso, das dívidas e tal. Pois bem, o Banco do Brasil foi fundado por Dom João VI
e tem uma subsidiária para cuidar disso, créditos que tiveram liquidação fora dos prazos normais. O Bolsonaro vendeu a carteira de 3 bilhões de reais de ativos do Banco do Brasil para o BTG. O BTG é um banco privado e esse G é Guedes. Para que eles façam essa cobrança. Sim, mas só que era 3 bilhões e eles venderam por 370 milhões. Compreende? Se assim, espera um pouquinho, 3 bilhões de reais o BTG comprou isso porque não valia nada, por que chegou a 370 milhões? Por que não foi 400 ou 200? E aí é o melhor negócio do planeta Terra. Depois você tem assim, eles estão esquartejando a Petrobras e é um negócio escandaloso. Anota aí, TAG. A TAG é uma empresa da Petrobras que ela autonomizou para administrar os tubos, os gasodutos, os oleodutos, que é uma espécie de meio de transporte. Então, lá em Cubatão, tem lá a refinaria e a gasolina tem que chegar em São Paulo. Em vez de ficar esse monte de caminhão subir na serra, ele faz um gasoduto ou um oleoduto e mete a gasolina sob bomba, pressão, chega aqui e distribui. Só quem usa isso é a Petrobras, Rafinha. Só quem usa isso é a Petrobras. Por isso ela fez uma empresa de tal, chama TAG. Isso lá no Nordeste, aqui tem outro nome e tal. Sabe o que eles fizeram agora? O Bolsonaro pegou a TAG, vendeu de uma forma absolutamente obscura. E eu fui atrás, que eu fico procurando, que é meu papel, de fiscalizar, de cobrar, porque eu não fui eleito, então meu papel, 14 milhões de votos, é fiscalizar, cobrar em nome do povo brasileiro e tal, e de um cara que prometeu moralizar a esculhambação do PT. Pois bem, sofisticou-se de tal forma a ladroeira no Brasil que eles pegaram a TAG, venderam para uma empresa obscura, que ninguém sabe quem é, ninguém sabe como, mas o preço eu achei. Qual é o preço? O valor do aluguel desses mesmos oleodutos por 3 anos. Então eu te compro um apartamento. A cifra certinha. Tu me vende um apartamento. Exatinho. Tu me vende um apartamento, tá certo? E eu compro o apartamento por 100 e em 3 anos de contrato que eu te dou para tu continuar morando no apartamento, é 100. Tu não quer não ter uma empresa dessa, que daqui 3 anos ela é tua e o aluguel para ir para frente é todo no teu bolso porque tu já pagou. A BR Distribuidora, que todo mundo pensa que é da Petrobras, não é mais. O esquema da verba de moradia, que eu disse anteriormente, ele tem um quê disso, assim. Você recebe, é muito louco, né? Você recebe essa grana, você chega para um cara e fala assim, quanto que é teu imóvel? O que se faz, né? Que hoje tem imóvel, a família tem imóvel pra caralho, o que faz? Quanto que é esse teu imóvel? 1 milhão. Beleza, eu te dou 1.200.000. Mas você escritura por 200 e eu te dou 800 aqui, ó, na tua mão. 15 milhões de reais assim, é o patrimônio do Bolsonaro só de imóveis. Vai lavando. É um jeito mais fácil 15 milhões de reais é o patrimônio de imóveis do Bolsonaro. Invariavelmente feitas desse jeito. É só lavando. Esse Flávio Bolsonaro, saco de dinheiro. Dinheiro que tira dos gabinetes lá, dos meninos. Se você jogar uma carteira de trabalho no meio dessa família Bolsonaro, a corrida é grande. Como é que é o... Você nunca viram uma carteira de trabalho. Como é que é o negócio que os caras fazendo? Como é que é? Rachadinha? Rachadinha é um nome venial para peculato. Sabe o que é isso? O Queiroz, que matou 10 pessoas foram assassinadas pelo... Supostamente. Estou te ajudando aqui, Ciro, para o processo não cair nas tuas costas. Membro da milícia. Supostamente mataram. Acusado de ter matado 10. Era o braço direito, o operador do Bolsonaro. Percebe? Gisele. Supostamente, bota supostamente. Ou a gente fala a verdade, ou a gente não vai livrar o Brasil dessas empulhações. Mas é que o Datena me ensinou essa. Você faz supostamente e você se livra. O povo não sabe o que é supostamente, mas o advogado sabe, então te livra. Sim, ele foi acusado de 10 homicídios, mas isso é só um objetivo lateral. O que ele era mesmo era operador da grana. Operador da grana. Tem uma filha chamada Natália. Entra na internet, meu irmão, vê se eu estou falando a verdade. Ela e mais 5 nunca pisaram em Brasília, não tem identidade funcional. Tudo isso eu tenho documento. E o Bolsonaro, ele assinava o recibo, o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. E ensinou isso para os filhos, que fizeram isso na Câmara do Rio, na Assembleia do Rio de Janeiro, e financiando milícia, meu irmão. Isso é o homem que está na presidência da República. E a gente tem o seguinte, mas o PT não tem nada com isso. Existiria o Bolsonaro se não fosse o ódio com que o povo brasileiro se sentiu enganado pela ladroeira e por colosso econômico que produziu isso nesse país?